Bom dia, amoras queridas do canal Tarô e Muito Mais. Eu sei, vocês devem estar se perguntando, cadê as previsões das 2 últimas semanas? Então, meus amores, tive alguns imprevistos de saúde, né? Tive aí uma semana foi por motivos de saúde e outras por motivos de trabalho. Mas estou de volta e prometo que cada vez mais quero me comprometer aqui com o canal para trazer as previsões toda segunda-feira, porque eu sei que você aí do outro lado fica aguardando para ver que as energias vão estar, né, influenciando a sua semana. Então, antes de tudo, antes da gente começar a nossa previsão, já estou aqui, né, fazendo, baralhando as cartas, né, para a gente ter uma resposta bem significativa, né, bastante claro para todos nós como é que vai ser energeticamente, como que os arquétipos, né, aqui do meu tarô cigano vão estar influenciando, trazendo informações nessa parte energética, nessa semana, né, do dia 9 de junho, né, a gente já está aí, né, emplacando a metade do ano, hein, né, amoras queridas. Mas antes de tudo, quero pedir a colaboração de vocês, que vocês se inscrevam no canal, que deixe, né, o seu like, para que o canal possa crescer um pouquinho e eu possa estar trazendo, né, mais conteúdos e trazendo mais informações, oferecendo isso para mais pessoas. Então, de muita importância que você compartilhe esse vídeo, que você dê o like e que você se inscreva no canal. Então vamos lá, semana do dia 9 ao dia 16, né, de junho de 2025, vamos ver aqui na nossa mandala, né, que a gente faz de apenas 9 cartas, a gente pode fazer de 7 ou 9 cartas, eu prefiro fazer de 7 cartas, que a gente pega assim a semana como se fosse todos os dias. Então, essa mandala aqui eu vou fazer só com 7 cartas, tá, amados? Mas às vezes a gente, quando quer consultar uma coisa rápida, né, o cliente já fez o jogo completo, mas ele precisa ter... surgiu alguns fatores que ele não sabe, né, qual direcionamento tomar, ele pode estar entrando em contato comigo e pedindo essa mandala para a gente dar uma apanhada assim geral, só para ver em situações específicas, tá bom? Vamos começar com a carta da morte, que não é a morte física, né, não é a morte de ninguém, mas sim a morte daquilo que não precisa mais estar presente na sua vida. Isso serve para situações e pessoas. Eu sempre digo, a gente precisa sempre estar olhando e percebendo o que a gente precisa soltar na nossa vida. Então a carta da morte, ela vem falar desse soltar, porque às vezes ficamos presos a situações, a pessoas, a relacionamentos, a parcerias, a compromissos, os quais não estão mais agregando nada na sua vida. Ao contrário, tá te drenando energia, tá te impedindo de seguir em frente. Então, a carta da morte é deixar o velho, aquilo que não tá agregando nada, aquilo que não significa nada para você, por coisas novas. Então, essa semana a gente já começa com essa ideia de que é uma semana onde eu posso estar começando várias coisas, né, na minha vida, em qualquer aspecto, tá? Eu posso estar começando, pensando em trocar de trabalho, então é uma semana para eu já ir correr atrás. Eu posso estar querendo colocar em prática alguns projetos, né, estudar, fazer algum curso, fazer uma viagem, qualquer coisa. Essa semana é uma semana de você soltar aquilo, sabe, aquela velha rotina, aquilo que eu faço toda semana assim, eu tô presa nesse ciclo, né, vicioso de fazer sempre as mesmas coisas, soltar tudo isso e começar coisas novas, tá, meus queridos? A segunda carta, para complementar essa carta da morte, é a carta do caminho. O que essa carta fala? Essa carta, ela fala assim, olha, os caminhos, eles estão abertos, eles tem inúmeras possibilidades, mas precisa foco, precisa fazer escolhas. Você do outro lado, amado, amada, que
tá sempre em cima do muro, não sabe para onde que vai, não sei se eu quero, sabe aquela coisa, não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda. Essa semana é uma semana onde você deve olhar para frente e falar, eu vou nessa direção. Por quê? Porque aí eu vou proporcionar que esse caminho se abra cada vez mais. Então a carta do caminho, ela está dizendo que é uma semana para você pôr o pé na estrada. Sabe, começar, se a carta da morte está falando para começar coisa nova, soltar o velho, então a carta do caminho é o complemento disso. É assim, ó, a estrada está aí, está livre, florida, fácil. Agora você precisa enxergar esses caminhos. Então, para você que está aí na dúvida, vou para cá, vou para lá, olha os prós e os contras. Eu sempre sugiro, sempre para as pessoas que me consultam, que elas pergunte para elas o que elas realmente querem. Essa é a melhor forma de você tomar uma decisão. Ao invés de você ouvir o barulho lá de fora, as opiniões, as ideias de, ai, faz assim, faz assado. Respira e fala, qual caminho eu quero seguir? É esse que eu já estou? É um novo caminho? É você que tem que saber. As respostas sempre vêm de dentro. Por mais que a gente colabore aqui com os nossos oráculos, né, nós temos a astrologia, a numerologia que nos auxilia para esses direcionamentos, nos ajudam a tomar decisões mais assertivas, isso não quer dizer que a resposta está nesses oráculos. A resposta está dentro de você. O que a gente traz aqui é, essa semana é de ficar quieto ou essa semana é de ir avante? Essa semana é de ir avante, até agora é o que o baralho está trazendo para nós. A nossa terceira carta, a carta da intimidade, que é uma carta que fala de você olhar para dentro, para as suas necessidades, para aquilo que realmente vai ter importância para você, aquilo que realmente vai te ajudar a crescer, a evoluir em qualquer aspecto da sua vida. Então, sabe aquela pessoa que está muito dedicada à família? Gente, cuidar da família, dedicar à família, dedicar aos amigos, dedicar ao trabalho, faz parte das nossas responsabilidades. Mas a gente não consegue focar em nada, nem ir adiante se a gente não olhar as nossas necessidades. Então eu preciso olhar assim, ó, quem eu sou, aonde eu estou, para onde eu quero ir. Sem essas perguntas e respostas, você vai ficar sempre debatendo, sabe aquela pessoa que amarra um tapa-olhos e começa a andar na casa e bater a mão na parede, na porta e não sabe aonde está a porta. É isso que essa carta vem trazer. Esse mergulho para dentro quais são as minhas necessidades verdadeiras? Às vezes tem momentos na nossa vida que a gente está precisando cuidar da nossa saúde, às vezes a gente está precisando cuidar do nosso financeiro, às vezes a gente está precisando curar alguma dor. Então, eu preciso olhar para isso. E algumas situações são incômodas, eu concordo. Não é fácil olhar para dentro. Eu estou nesse processo há mais de 20 anos e tem dia que eu falo, não estou gostando do que estou vendo aqui. Mas é nesse momento que você quebra paradigmas. É nesse momento que você rompe a bolha, que você rompe com as crenças. É olhando para dentro e olhando as suas necessidades. Ok, amoras queridas? A nossa quarta carta, a carta da águia, é uma carta que vem falar da águia, não, isso aqui é eu não sei o nome do pássaro, gente, me desculpa. Sou muito ruim com pássaro. Mas essa carta ela é uma carta que fala dos desafios, tá? Ela fala assim, essa semana pode haver muitos imprevistos, muitas coisas acontecerão que você não previu. Não tem problema. Vai ter imprevistos, vai ter uns desafios, vai ter umas pedrinhas ali. O que você precisa? Continuar no caminho, continuar
no seu propósito, naquilo que você escolheu para realizar essa semana. Semana que vem é outra coisa. Semana que vem você vê de novo o que a gente vai trazer aqui no tarô para você mudar e transformar o que for preciso. Mas nessa semana é foco no caminho que você escolheu. Então essa carta ela fala, apesar de todas as adversidades, dos imprevistos, isso não quer dizer que não vá dar certo. Porque às vezes a gente paralisa por causa de um desafio ali, né, um pouco grande, desafiador demais, né? Aí a gente paralisa e fala, nossa, não vou ficar parado, vou voltar para trás. Então essa carta está dizendo, não, ultrapasse esses desafios, ultrapasse esses empecilhos, né? Contorne eles. Se você não conseguir ultrapassar, você pode contornar, seja inteligente como a água, né? E continua, tá? Essa semana não é semana de parar, porque aconteceu alguns imprevistos na sua vida, tá? Você aí que às vezes tem essa característica, né? Tá dando errado é porque não é para ser. Gente, nem sempre é assim. Isso não é uma verdade absoluta. A gente tem que observar. Se tiver acontecendo demais, assim, tudo está te mostrando que não é para ir em frente, é claro que você vai ter que achar um outro caminho. Mas não é porque deu errado, porque já é essa mensagem clara e definitiva. Não é. Então, eu avalio tudo e decido se eu vou continuar, se eu vou parar. Mas o tarô essa semana está dizendo para você não parar quando aparecer os imprevistos, tá? A nossa quinta carta, a carta do prejuízo. Essa carta do rato, ela vem falar de prejuízos materiais, financeiros. É uma semana, apesar de estar muito positiva para você começar coisas novas, deixar o velho, começar o novo, focar no caminho, olhar suas necessidades, desafiar todos os imprevistos, ela também te pede para você tomar cuidado com os prejuízos materiais e energéticos, principalmente, tá? Nós estamos numa fase bem complicada aqui do nosso planeta, que a gente tem que estar atento para essas oscilações energéticas. Então, assim, se eu estou muito apática, se eu estou muito triste, se do nada me deu um desânimo e eu não estou sabendo, sabe, não estou querendo nada, olhe para isso. Às vezes é só uma ressonância com alguém que está do seu lado, é uma ressonância com alguma dor que está aí tendo um gatilho, que você pode se livrar dessa tristeza, dessa apatia e dessa perca energética. Então, assim, a gente também sabe, né, que hoje em dia, com todo mundo com acesso às informações, quantas formas existe da gente sair desses estados de tristeza, apatia ou desânimo, tá? Então, assim, dentro do holístico a gente tem várias técnicas, né, banhos de ervas, reiki, energias, inúmeras. Então, se você não está dando conta de sair, tá muito recorrente nessa semana, um dia tô boa, um dia tô ruim, um dia tô boa, um dia tô ruim, vá buscar algo para te elevar, ok, minhas amadas? A nossa sexta carta é a carta do sucesso. Olha como tá bom essa semana, hein, gente, tarô. Vocês entendem que às vezes, por exemplo, veio a carta do prejuízo, né, da perda energética e material. Tá, é uma possibilidade, e isso só vai acontecer se eu colocar foco, né, ou se eu não perceber e deixar que isso me consuma, tá bom? Se a seguir vem a carta do sucesso, o que o tarô está dizendo? Você supera isso aqui e vem para dar o seu grito de vitória. Então, a carta do sucesso, ela diz assim, olha, não importa o que você escolheu realizar essa semana, em qualquer dos aspectos, financeiros, trabalho, né, material, essa parte mais física nossa, ou um trabalho mais interno sobre mudanças de hábitos, quebra de paradigmas, sair da procrastinação. É uma carta muito relacionada à parte também de prosperidade. Então, assim, é uma semana que você pode prosperar em todos os aspectos. E essa carta, ela fala assim, o sucesso está garantido, não importa o caminho, as escolhas que você fizer. Mas apenas fique fiel
aquilo que você realmente quer. Então, assim, ó, não adianta eu achar que vou fazer sucesso, algo muito grande vai acontecer na minha vida se eu não fiz o trajeto, se eu não busquei, se eu não me organizei, né, não planejei e não executei. Então, a gente tem que deixar o desejo nascer, o desejo de prosperar, mas a gente tem que colocar em prática, tem que ter ação. Só desejo não realiza nada, ok? A nossa 7ª e última carta, a carta do urso, que vem falar de energias, de inveja. Então, assim, ó, se é uma semana onde a gente está tendo oportunidade de prosperar com a carta do sucesso, com a carta do caminho, o que a gente pode acabar entrando nessa vibração de euforia, de alegria, de compartilhar muito as minhas ideias, os meus sucessos e aquilo tudo que eu estou planejando e que as coisas estão fluindo, e eu entro nesse estado e eu compartilho, e às vezes eu compartilho com a pessoa errada. Então, assim, olha, é bom compartilhar quando a gente consegue realizar algo que estava ali, né, que era importante para nós, mas a gente tem que saber com quem compartilhamos. E o ideal é que compartilhe depois de realizado. Sonhos, a gente tem que deixar eles crescerem dentro de nós e sonho virar realidade. Se eu compartilho o tempo todo os meus sonhos, os meus anseios, as minhas ideias, eu posso ter algumas pessoas do meu lado que vão torcer por mim, mas eu vou ter um número muito maior que vou torcer contra mim. O que a maioria de vocês talvez nunca tenha parado para pensar é que a inveja, ela é inerente a nós, tá? O ser humano, infelizmente, tem ego, e a inveja faz parte do ego. E a inveja, gente, muitas vezes nós falamos assim, não tenho inveja. Eu vou mostrar para vocês um comportamento que é de inveja, comparação. Quando eu me comparo ao outro, eu estou invejando de uma forma menos agressiva, de uma forma inconsciente, mas eu estou invejando essa pessoa. Então, muitas vezes a gente compartilha essas nossas ideias, né, os nossos sonhos e até a nossa prosperidade, as coisas que estão fluindo na nossa vida, e a pessoa, inconscientemente, ela está ali comparando. Por que eu não acontece comigo? Porque para mim não é assim? Por que isso? Por que aquilo? E dentro dessa comparação vem essa energia negativa de inveja. E aí isso acaba ressonando com você naquele momento que você deixa baixar a sua vibração, onde você está nessa perda de energia, tá? Então, perder energia, baixar a vibração é nosso. A gente não consegue manter nossa vibração alta o tempo todo, o dia todo, a semana toda, o mês todo, o ano todo. Não é assim que acontece. A gente oscila, a gente tem que observar para a gente estar sempre elevando. Dei uma baixada aqui na minha vibração, tô ressonando com coisas ruins, peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Então, também tem várias técnicas, tem várias formas da gente fazer isso. Então, nesse momento que eu estou em baixa, é que eu ressono com a inveja. E isso tem um impacto muito grande na nossa vida. As pessoas falam muito, né, de magia. A maior magia que tem é a inveja. Essa vibração constante. Quando a gente tem pessoas do nosso lado, que a gente ama, inclusive, e até que nos amem também. Mas elas podem ser pessoas invejosas. E a gente também pode ser invejoso de outra pessoa. Então, isso é uma realidade. Tem como evitar isso? Não. Senão a gente teria que viver numa bolha. E isso não é possível para o ser humano, né? O ser humano nasceu para viver no coletivo. Então, a gente tem que aprender a observar e a perceber quando uma pessoa está me invejando, e aí eu vou dar menos munição para ela. E quando é uma pessoa que realmente me empurra, me impulsiona, tá? E assim, ó, gente, a gente pode se inspirar em outras pessoas, mas a gente não precisa se comparar a elas. Muito bem,
esse foi o recado do tarô essa semana para vocês, e eu espero que isso colabore, né, com a sua semana, que você consiga observar cada detalhe e aplicar no seu dia a dia e ver o que mensagem, qual carta que ressonou com o seu momento. Pegue isso e aplique na prática. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Não esqueçam de dar o seu like, de fazer comentários, tá? Isso ajuda, né, o YouTube a entregar mais, a entender que o meu conteúdo é relevante. Um grande abraço e até a próxima semana.